Alguns meses atrás viralizou um vídeo, né, do grande investidor, né, um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa Brasileira, o grande Luiz Barsi, falando mal dos fundos imobiliários e até hoje isso é motivo de polêmica. Será que ele teve razão? Será que ele tem razão em criticar os fundos imobiliários e dizer que, cara, é um péssimo investimento para o investidor, pessoa física? Bom, nas últimas semanas, nos últimos dias, né, ali do carnaval pra cá, eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram de pessoas me perguntando sobre os fundos imobiliários, né? Principalmente porque começou a acender um alerta aí de calote das lojas americanas e de outras varejistas, Toque Stock, Lojas Marisa e algumas outras varejistas que vão dar calote, que já começaram a sinalizar que vão dar calote nos seus aluguéis, porque o varejo tá passando por um problema de crédito grave. E aí essa acendeu uma luz amarela, né, no segmento aí no setor de fundos imobiliários e muitas pessoas começaram a me perguntar: Danilo, faz sentido ainda manter fundos imobiliários? É uma estratégia? Será que o Barsi não tinha razão? Será que ele tem razão? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Danilo Silva, eu sou educador financeiro, consultor de investimentos, credenciado na CVM. A ideia do canal é trazer um conteúdo de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro, tá certo? Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Clique em curtir. Se você está inscrito, você sabe a qualidade aqui do nosso conteúdo, né? Sabe que a gente pesquisa bastante, monta um roteiro legal. Então, já deixa o seu like, ativa o sininho aí também se você ainda não ativou. E o mais importante, deixa o seu comentário, né? Todo vídeo eu costumo dar uma missão para você, telespectador, você que está me assistindo aqui. Então, a missão desse vídeo é a seguinte: coloca aqui nos comentários se você concorda com a fala do Barsi, né? Se você acha que o Barsi está certo em dizer que fundos imobiliários não presta para o investidor pessoa física. E se você não concorda, se você é um investidor de fundos imobiliários, coloca aqui para mim quais os fundos que você investe. Coloca uma listinha aí dos 5 fundos que você investe, fundos imobiliários. Beleza? Bora pro conteúdo aí. Bom, entre os argumentos, né, do Luiz Barsi, agora da sua filha, a Louise Barsi, não sei como se fala, né? Tem ali, eu anotei aqui 4 pontos que eu observei em vídeos que eu vi deles falando sobre fundos imobiliários, né? Pra gente comentar aqui, tá? Então, o primeiro ponto é liquidez, né? Então, o Barsi fala muito que fundos imobiliários não têm liquidez, que é perigoso você ter fundos imobiliários no momento em que você precisa sair ali, uma outra oportunidade você talvez não consiga. Mas é muito difícil, né, o Barsi falar isso, porque ele é um investidor na ordem de bilhões de reais. E realmente os fundos imobiliários não negociam nesse patamar e para ele não se encaixa aí talvez essa oportunidade de fundos imobiliários, justamente porque ele não vai ter essa facilidade de liquidez. Só que para nós, pequenos gafanhotos que compramos ali 10, 20, 50 cotas por mês, 5 cotas por mês, não há problema de liquidez com os fundos imobiliários, pelo menos por enquanto a gente não enxerga esse problema. A gente sempre observa nos books de cotação, né, que tem ali pessoas negociando os fundos imobiliários em algumas quantidades. Tem os fundos imobiliários mais populares, né? O MXRF11, por exemplo, é um dos mais populares da bolsa, tem muita negociação diária. Eu até deixei separado aqui um fundo imobiliário que eu gosto muito, que é o RBRR11. E também ele tem uma boa negociação, quer ver? Ó? Olha só, em janeiro um volume aí de R$ 92.512.353,46 é uma boa negociação quando a gente enxerga numa perspectiva do pequeno investidor, né? Não é uma negociação ruim. No caso do MXRF11, que é o fundo imobiliário mais popular da Bolsa de Valores, a negociação ela aumenta um pouco, né? 125.235.246,89 também é uma negociação alta. É óbvio que isso não se compara com o mercado de ações. O mercado de ações, principalmente se a gente pega uma Petro, uma Vale, realmente a negociação ela é estrondosa. Só que a gente percebe que o mercado de fundos imobiliários está numa excelente crescente, está crescendo bastante ano após ano, né? Aliás, deixa aqui para mim nos comentários, você começou a investir em fundos imobiliários em 2022, começou agora em 2023? Deixa aqui para mim se você começou recentemente e como que está sendo a sua experiência com os fundos imobiliários, né? Então assim, esse primeiro ponto de não ter liquidez, ele é subjetivo porque o Barça ele fala com a perspectiva dele e não tem como a gente colocar isso
no mesmo pote para todos os investidores. É óbvio que eu não vou comparar isso com um imóvel, né? O imóvel a gente tem problema de liquidez. Por exemplo, na rua onde eu moro, tem 3 imóveis, se eu não me engano, são 3 imóveis que estão vendendo, né? E eu moro nessa rua aqui há 6 anos, de quando eu tô casado, né? E nesse mesmo tempo, de 6 anos que eu moro, esses 3 imóveis continuam aqui com a placa de vende-se. Não sei se está com uma precificação errada e tudo mais, só que a gente encontra um problema de liquidez com o imóvel, né? Por isso que tem uma discussão muito aí na internet entre você comprar imóvel ou alugar e viver do aluguel. Tem essa discussão muito na internet, né? Mas a ideia é essa, a ideia é investir no setor imobiliário. Será que vale a pena? E a ideia é essa, tem esse problema de liquidez, de você transformar aquele imóvel em dinheiro, né? Em caixa rápido, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui da família Barsi não tem liquidez, eu acredito que não faça sentido. Aí o segundo ponto que eu encontrei pelas minhas pesquisas, que eles falam muito, é as taxas administrativas reduzem o retorno, né? Então, os fundos imobiliários possuem taxas administrativas, até porque tem funcionários, tem um administrador que administra aquele fundo, que seleciona os ativos, que busca os imóveis, que buscam bons papéis, CRIs, CRAS e tudo mais, né? E ele fala que essas taxas reduzem o retorno do cliente. Não tendo essa taxa, o investidor poderia ganhar muito mais. Eu não acredito que essa taxa ela reduza, né, no longo prazo o ganho do cliente, até porque se o administrador ele não faz um bom serviço, ele vai ser penalizado com a variação negativa das suas cotas, as pessoas vão acabar vendendo as cotas e vai sair daquele fundo imobiliário e a gente precisa remunerar ele, né? Investir em fundos de investimento, a gente não pode esquecer disso. Fundo imobiliário é um fundo de investimento, né? Quando eu invisto num fundo de investimento, eu estou justamente terceirizando esse trabalho, esse serviço, e eu preciso remunerar essa pessoa, eu preciso pagar a pessoa que está trabalhando, né? E de fato, não vejo como uma redução do seu lucro você pagar, desde que aquilo me dê um bom retorno, né? Então, aquilo lá está me dando um retorno agradável, eu não vejo o porquê de não remunerar o administrador, tá certo? O terceiro ponto que o Barsi, a família Barsi coloca, é que os FIIs eles não têm a capacidade de se valorizar iguais às ações, né? Eles não têm a capacidade de aquela valorização exponencial igual tem as ações, tá? E para a gente poder refutar, né, esse ponto, se é que eu nem tô querendo nem essa intenção de refutar, mas levantar aqui um contraponto, né? É o seguinte, por legislação, por lei, o fundo imobiliário ele tem que obrigatoriamente distribuir 95% do que ele recebe líquido. Então, ele recebeu ali os aluguéis, ele vai pegar, vai pagar as taxas dele que tem que pagar, né? Funcionário e tudo mais. E aí, o que sobrou líquido no caixa, 95% ele tem que distribuir para os cotistas, tá? Isso é lei, isso não muda, tá? Isso impede muito o crescimento do fundo, porque o administrador poderia usar parte dessa grana para comprar um outro prédio, comprar um outro galpão, um outro shopping, parte de um shopping, ele poderia reinvestir no negócio e a gente veria, né, a cotação ela avançar, né? É muito raro você encontrar um fundo imobiliário que esteja negociando com preço-valor patrimonial muito acima de 1, né? Porque normalmente eles vão negociar ali mesmo próximo ao seu valor patrimonial. É muito difícil você ver um fundo que fuja disso, né? E se os fundos imobiliários talvez tivessem essa capacidade, isso poderia ser diferente, porque aí a gente ia ter uma perspectiva, os bons administradores iriam poder mostrar o seu serviço, iriam ser recompensados por isso, porque o mercado iria comprar as cotas e automaticamente o fundo ia negociar com um valor de mercado superior ao seu valor patrimonial por conta da expectativa, né? Diferente das ações, quando, né, muitas pessoas falam, o dividendo mínimo que uma ação tem que pagar é 25%. Tá errado isso, tá? Na verdade, o que a lei das SAs 6.404 ela diz é que quando a Assembleia de Acionistas não determina, não fala sobre o assunto, não tem nenhum acordo sobre os dividendos, a empresa tem que distribuir no mínimo 25%. Porém, se na Assembleia de Acionistas for decidido que a empresa vai distribuir 10%, é 10%. 5% é 5%. Então veja, muitas coisas não é do jeito que o pessoal fala por aí. Com isso, a empresa ela tem capacidade de reinvestimento. Por isso que as empresas elas podem
ter um ganho exponencial e os fundos imobiliários não. Só que nem é o objetivo, né? O fundo imobiliário, o objetivo dele numa carteira de investimento é realmente gerar essa renda recorrente. Porque as ações, elas não pagam dividendos todos os meses, todos os dias, de 3 em 3 meses. Depende muito. Para você conseguir casar um cronograma de pagamento, é muito difícil utilizando as ações, né? Então, esse terceiro ponto de que os FIIs não valorizam iguais às ações, eles estão certos, mas tem um porquê por trás e não é ruim isso. Né? Vai depender da sua estratégia, da estratégia da sua carteira de investimento. E o quarto ponto, que principalmente a filha do Luiz Barsi ela fala muito, é que é um produto de renda fixa com risco de renda variável. E ela não está errada, ela está certa. É um produto que te paga uma renda fixa, mas tem um risco de renda variável. Só que com uma observação: quando você tem um problema em um fundo imobiliário, um problema que seja a cota do fundo não é um problema no fundo, mas é um problema com a cota do fundo, com problema de mercado, risco de mercado. E aí tem ali um risco sistêmico que atingiu o mercado e fez as cotas baixarem. Isso gera, na verdade, para você e para nós e para os investidores e fundos imobiliários, uma oportunidade de compra. Veja, não mudou nada na administração do fundo, tudo continua do jeito que está, a estratégia continua a mesma, mas a cota baixou de 11 para 10, R$1. Eu compro mais, porque vai manter o meu pagamento de provento e automaticamente o meu dividend yield vai subir, porque o meu preço médio nesse fundo imobiliário caiu, e aí eu vou receber mais, você entende? Então veja, não é ruim o fato de a gente receber uma renda mensal e ter esse solavanco de renda variável. E aí muitas pessoas também falam isso, mas é fácil falar isso quando você está lá com patrimônio. Hoje eu tenho uma carteira de fundos imobiliários que parte está no negativo, tá em queda. E não me preocupa isso, porque eu sei que vai cair uma grana. E aí é óbvio que eu tenho uma estratégia de investimento. Bom, então quais são os benefícios, né, na minha opinião, de você continuar investindo em fundos imobiliários e não ser levado pelas ondas de má notícias? Eu até separei aqui, né, olha só, uma notícia aqui no Money Times. Fundo imobiliário vira pó na quarta-feira de cinzas de ressaca de carnaval. Fundo imobiliário, é hora de vender as cotas com calote de varejistas. Sabe, são mensagens aqui sensacionalistas, né? Calote de varejista acende sinal amarelo. Veja, eu não acho nada disso. Eu separei aqui alguns pontos do porquê que você deve ficar tranquilo se é o seu caso, se você estava com medo e continuar fazendo seus investimentos. Lá, primeiro ponto. No longo prazo, os fundos imobiliários, né, eles estão se valorizando. E eu digo isso não no sentido da cota em si. A cota também. Se você pegar aqui, ó, um MXRF11, eu falo dele porque ele é o mais popular, é o mais conhecido da Bolsa de Valores. Meu, fala pra mim, como que eu vou discutir com isso aqui? Olha isso aqui, galera. Olha como que esse fundo, olha como ele tá aumentando, né? De R$4 aqui, foi lá para R$10, gente. Isso aqui, ele tá se valorizando. Então, no longo prazo, os fundos imobiliários estão se valorizando. No longo prazo, tá? É ótimo para quem quer receber essa renda mensal, tá? Só que não pode ser só isso, tá? Tem uma frase muito interessante que fala assim: nem só de dividendos vive o investidor. Então, eu não concordo, e existem pessoas que fazem, que é investir 100% em fundo imobiliário. Eu não concordo. Eu acho que você tem que ter uma estratégia de investimento, que eu já vou falar para você no final desse vídeo. Então, não concordo em você investir 100% em fundo imobiliário. Acho que você tem que particionar, né, criar partes da sua carteira com estratégias diferentes e aí você fazer um todo, tá? Só que é uma excelente estratégia para quem quer receber essa renda mensal, tá? Além do mais, os aluguéis, eles são reajustados pela inflação. Aí a gente pode entrar numa discussão que eu também ouvi vídeos do Barsi e da equipe lá da AGF falando sobre essa questão da inflação, o IGPM não replica de fato a inflação. Então, quando a gente fala, os aluguéis são reajustados pela inflação, mas qual inflação, né? Cara, pelo índice oficial de inflação do Brasil, tá? Então, pelo IPCA ou pelo IGPM, os aluguéis são reajustados pelos índices de inflação. Então, você tem um ganho ali reajustado pelo índice de inflação. E assim, é óbvio, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, cara. É isso que eu tô falando para você, né? Então, você precisa ter uma estratégia de investimento. Se você focar só em fundos imobiliários, você não vai potencializar o ganho do seu patrimônio. Não adianta, você não vai potencializar o ganho do seu patrimônio. Por exemplo, a estratégia que eu uso aqui na minha carteira de investimentos e é a estratégia que eu aplico nos meus clientes
tanto os clientes de consultoria como os meus alunos, é o método raro de investimentos. O que é o método raro de investimentos, Danilo? O método raro envolve 4 pilares, né? Raro, R-A-R-O. Primeiro pilar, renda fixa, tá? Então, nós focamos em renda fixa principalmente em títulos públicos federais, tá? A gente tem um viés meio negativo com relação a CDB, LCI e LCA, embora a gente invista, mas com o pé sempre atrás, com uma pulga sempre atrás da orelha, beleza? Então, a gente tem esse viés negativo. Segundo pilar, ações. Então, tem que ter ações na carteira, gente. E dentro do bloco de ações, a gente precisa ter ações de defesa, de valor e de oportunidade, tá certo? E aí, o terceiro pilar, real estate, que são os fundos imobiliários. Então, tem que ter fundo imobiliário, mas percebe? O fundo imobiliário não é o todo da minha carteira. O fundo imobiliário tem ali 30%, 20% do meu portfólio. Hoje, 20% do meu portfólio é fundo imobiliário, tá? Então, só 20% do meu portfólio é fundo imobiliário, tá certo? E por último, o que ninguém fala para você é o mercado de opções, tá? Então, raro, R-A-R-O. O mercado de opções, você vai conseguir proteger a sua carteira em momentos difíceis, vai conseguir gerar renda recorrente através das vendas cobertas, vai poder gerar ganhos exponenciais através das compras a seco. Então, você tem várias oportunidades ali dentro do mercado de opções para você potencializar o seu ganho e também acelerar o seu ganho. Danilo, eu quero aprender sobre esse método raro, sobre essa estratégia de investimento, quero entender melhor como que funciona isso. Então eu quero te fazer um convite, ó. As vagas para o meu treinamento Investidor de Primeira Viagem estão abertas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Esse é um treinamento, dentro desse treinamento, eu ensino justamente o método raro. Então vai ter o módulo de renda fixa, o módulo de ações, fundos imobiliários, mercado de opções, investimento em dólar, né? Que dentro do bloco de ações a gente tem investimento no exterior. Então tem módulos separados, a gente separou por trilhas, na verdade, porque a gente acredita que essa questão de módulo fica muito engessado, né? Nós separamos por trilhas e aí você vai ter tudo organizado ali dentro para você conseguir fazer os seus investimentos. Clica no link, vai estar na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Você clica no link e aí você vai para uma página onde tem todas as características do treinamento e se fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Mas olha, faz logo, porque a gente vai mudar o preço logo, por conta que é um curso muito robusto, é um curso de investimento sim. Tem um hábito, galera, das pessoas criticarem, mais um vendedor de curso. Galera, não é um vendedor de curso, nós temos uma empresa de educação financeira, nós temos profissionais que trabalham aqui no atendimento, no suporte ao cliente, na preparação das aulas, né, no acompanhamento do aluno. Então nós temos uma empresa, Tríade Finance Educação Financeira, focada em fazer você investir melhor o seu recurso. Vai ficar milionário? Vai triplicar o seu patrimônio? Nunca, não é promessa nada a ver aqui, não. Aqui é papo sério, beleza? Quer conhecer o treinamento? Clica no link que está na descrição do vídeo, beleza? E é claro, né? Fundos imobiliários têm que fazer parte da sua estratégia de investimento. E se você ficou até o final do vídeo, deixa para mim aqui nos comentários. Você acha que o Barsi tem razão no que ele falou? Não tem razão? Esse momento aí sombrio dos fundos imobiliários vai passar ou não vai passar? Não esquece, tá? Deixa aqui nos comentários pra gente poder dialogar, conversar. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e também curte o conteúdo aqui pro YouTube ver que esse conteúdo é bom e que precisa mandar para mais pessoas, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.